Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso podcast vai ser sobre financiamento habitacional. Após a vinheta, eu apresento para vocês quem será o nosso super convidado. Então, Robson, seja muito bem-vindo e te apresenta aí para o pessoal. Bom, pessoal, um prazer. Gabi, agradeço a gentileza desse convite. É um prazer para mim estar aqui falando desse assunto. Eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal há meia década e também sou o diretor regional da Associação Nacional dos Correspondentes e hoje respiro financiamentos imobiliários, financiamentos habitacionais no meu dia a dia. Mas isso não foi sempre assim. Eu comecei a minha carreira, Gabi, de correspondente por acaso. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu tive uma cliente correspondente. E foi aí que eu fui apresentado para esse ramo. E depois de alguns convites, acabei me tornando sócio dessa empresa. E quanto mais fui aprofundando o meu conhecimento, mais eu fui vendo essa ferramenta fantástica para a construção de patrimônio, para a amplificação, né, do nosso capital e também para gerar o conforto que a nossa família merece. Então vai ser um prazer falar sobre esse assunto aqui com vocês hoje. Legal. E aqui nos bastidores tu comentou comigo também que tu é corretor de imóveis. Também. Depois de um tempo, né, como correspondente, eu resolvi fazer também o meu Cresci, para que eu pudesse conhecer mais a fundo o meu cliente. Nós atendemos construtoras, mas também atendemos muito imobiliárias e corretores. Então eu entendi, né, porque eu acredito que a principal forma de nós prestarmos um serviço de qualidade é quando nós conhecemos profundamente o nosso cliente. O que ele deseja, quais são as dores. Quando a gente consegue entender eles, né? Exatamente. Porque prestadores de serviço, nada mais eu entendo que somos solucionadores, né, dos problemas e somos nós quem construímos o caminho para que ele realize o seu objetivo. Eu só posso fazer isso quando eu sei o que ele quer. Exatamente. Robson, o grande objetivo de proporcionar esse podcast da Engemori sobre financiamento habitacional foi justamente por isso, para a gente conseguir levar para o nosso cliente mais clareza sobre financiamento. A gente percebe que quando o cliente chega aqui na porta, muitas vezes ele está assustado sobre... Meu Deus, a taxa de juros está alta, por que a Selic subiu, por que a Selic agora caiu? Então, assim, explica para nós um pouquinho do atual cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Então, a gente teve uma queda, não é muito grande, mas ela é significativa da taxa Selic. Se nós estamos no momento ideal para um financiamento, o que a taxa Selic influencia no financiamento e na taxa de juros? Então, a gente teve, né, como você falou, Gabi, essa queda recente. E essa pergunta eu recebo muito assim, Robson, qual vai ser o futuro da taxa Selic, das taxas de juros? Né? A Selic ela teve um momento aí de 13,75, ela teve uma queda de 0,5 agora, né? E a previsão é de que ela permaneça lentamente caindo nos próximos anos. Né? Nós não temos, né, Gabi, uma bola de cristal para poder prever isso, mas o cenário, ao mesmo tempo que as taxas dos financiamentos elas estão acima do que estiveram no passado com a Selic baixa, né? Porque uma traz a outra. Ao mesmo tempo, nós também temos investimento em renda fixa pagando muito bem. Então, muitas pessoas me falam assim, Robson, mas eu vou comprar com recurso próprio porque o juro do banco está muito alto. Mas hoje, a Caixa mesmo possui LCIs, letras de crédito imobiliário, pagando na faixa de 14% ao ano. E o SBPE, a taxa mais alta do financiamento, está 9,55%. Então, vale muito mais a pena a pessoa, ao invés de comprar o imóvel com recurso próprio, investir no mercado financeiro de renda fixa, né, que tem as suas garantias, não exige grande conhecimento na área, e tomar esse empréstimo do banco, então, para adquirir o seu imóvel. Sobre esperar ou não, eu penso que um imóvel nunca é o momento de esperar, porque existe a valorização desse imóvel. Você já viu... Quanto tempo você atua nesse mercado, Gabi, para eu saber? Eu já sou corretora de imóveis há 14 anos. 14 anos. Você já viu o mercado ter uma deflação, os imóveis diminuírem o seu valor? Não, nenhuma. É o que a gente sempre justifica para o nosso cliente, né?
No momento, se tu esperar hoje para comprar o imóvel amanhã, com certeza ele não vai mais ser o valor de hoje. Vai pagar mais caro. Exatamente. Então, assim, e esse valor que tu está pagando hoje, se tu aplicar ele, tu não vai receber o que valorizou o imóvel. Não vai. Então, a gente sempre tenta mostrar esse lado para o cliente, onde o imóvel sempre vai ser um bom investimento. Ele é uma renda segura, né? A gente sempre diz, é uma renda onde ele é um investimento seguro, onde ele vai, se ele comprar bem, né? E aí entra um vídeo que nós fizemos também um tempo atrás, sobre a importância de ter um corretor nessa jornada dele, de fazer uma compra boa, de fazer uma compra segura e que vai valorizar o imóvel dele. Então, tendo um corretor que... dá esse acompanhamento, né? Que está junto, que conhece sobre o mercado imobiliário... dificilmente tu vai fazer uma compra errada, né? Então a gente justifica a importância do corretor de imóveis nesse momento. Dentro dessa questão da valorização do corretor, Gabi, o primeiro imóvel que eu comprei na minha vida, eu não sabia o que eu estava fazendo, sinceramente. Mas eu sabia que imóveis, dificilmente você vai errar. Mas tem como, né? Quando a gente não conhece o que está fazendo, existe essa probabilidade. E eu comprei um imóvel, comprei muito bem, né? Uma casa que... ela estava com um monte de problemas na documentação, não estava averbada, então eles não tinham como financiar. E eu tinha guardado um valorzinho, consegui comprar ela à vista, para então desenrolar toda aquela papelada. Só que no fim das contas, eu comprei ela bem, eu fiz um projeto de reforma lá que ela ficou top, mas no lugar errado. E aí, o que aconteceu com o meu imóvel, Gabi? Não teve a valorização que tu esperava. Exatamente. O que eu tenho que fazer? Reduzir o valor para vender, porque é um imóvel que vale o valor que eu pediria, um valor de avaliação bom, mas naquela região, naquela localização, eu não tenho esse público. Então, esses detalhes, um corretor conhece muito bem. Exatamente. O valor do mercado, né? Hoje, eu tenho um escritório na cidade de Montenegro, né? Há pouco tempo eu mudei para lá, minha filha... Eu sou um pai solteiro, Gabi, eu tenho uma filha que mora comigo, de 16 anos, e ali tinha uma escola que ela queria muito, eu gostei muito, a gente mudou para lá, eu abri um escritório lá. E hoje, se você me falar de qualquer imóvel ou região... eu sei te dizer com precisão se é um bom negócio, se vai ter lucro, se não vai, devido ao conhecimento de mercado. Então... exatamente. É isso que a gente sempre tenta passar aqui na nossa imobiliária também para o nosso cliente, da segurança de fazer um bom negócio. E o bom negócio não é só comprar por um preço bom, né? É o imóvel estar localizado num lugar bom, é ele ter a valorização que ele precisa ter para ser um bom negócio. Concordo, é importantíssimo. Uma das perguntas que eu tinha para te fazer agora, então, já foi respondida, que é a questão do investimento, ou financiar ou investir. Ah, sim. Então, tu já acabou me respondendo junto. Indiscutivelmente. Vamos para a próxima, então, porque assim, toda a equipe trabalhou aqui para trazer muitas perguntas para não ficar nenhuma dúvida no final. Que ótimo. Grande parte dos nossos clientes, quando eles chegam aqui na empresa, por nós trabalharmos com imóveis de médio, alto padrão, grande parte dos nossos clientes, eles já chegam aqui tendo um primeiro imóvel. Sim. Então, assim, o que acontece? Normalmente eles estão no início da jornada. Estou pensando em vender... quero comprar um imóvel novo, mas primeiro preciso vender o meu imóvel, mas não quero esperar. Aquela coisa, né? Quero me mudar, mas tenho que vender esse imóvel aqui. E muitas vezes, na permuta, eles acabam não recebendo o valor que eles desejam. Um dos caminhos que a gente procura apresentar aqui para o nosso cliente é o financiamento. Por quê? Porque a gente explica para eles que eles podem fazer o financiamento total do imóvel, comprar o imóvel pronto e tal, já se mudar, já ir morar no imóvel que eles desejam e trabalhar a venda deste imóvel que eles já têm, então, que é o primeiro imóvel, e quando venderem, quitarem o financiamento de trás para frente, amortizando apenas o valor financiado, não os juros do próprio financiamento. Então, explica para nós um pouquinho como isso funciona na prática, se faz sentido o que a gente explica para o nosso cliente, né? Então, a gente também acaba sempre em busca das informações para não passar nada errado. Total sentido, Gabi, total sentido. Essa é uma grande... Muitas pessoas acostumadas com financiamento de veículo, por exemplo, eles perguntam assim, e se eu negociar o saldo devedor, eu tenho desconto? Na verdade, tem 100% de desconto. Como você falou, quando você faz a amortização do saldo devedor, também é muito conhecido como pagar de trás para frente, a pessoa não paga juro.
E um exemplo que eu costumo usar é se você contratar um financiamento e quitar ele em uma semana, você vai pagar juros sobre uma semana, somente. Então, essa é uma grande vantagem, né, que os financiamentos da Caixa Econômica Federal oferecem, né? Você só vai pagar o juro do período que você utilizou o capital, seja o total do capital ou parte, como você falou. Você pode amortizar e acaba reduzindo o valor de parcela também, né? Reduz. Então, quando vem e quita de trás para frente, como a gente costuma explicar para o cliente, acaba reduzindo e amortizando o valor da prestação. Exatamente. Eu gosto de exemplificar com um gráfico. Imagina, aqui a gente tem um gráfico. Essa parte superior é o valor da parcela. E aqui a minha mão direita é o prazo. Quando eu faço a amortização do saldo devedor, eu vou ter que escolher manter a parcela e reduzir o prazo, ou manter o prazo e reduzir a parcela. Então, você vai poder escolher entre qual faz mais sentido naquele momento. Não, eu estou conseguindo arcar com o valor dessa parcela, então reduz o prazo. Porque reduzindo o prazo vai pagar menos juros, né? Mas não, essa parcela ela está no limite para mim, então eu vou reduzir o valor da parcela, vou manter o prazo. Isso acaba não frustrando tanto, né? Porque muitas vezes na permuta, quando entra um imóvel, infelizmente o construtor precisa pagar aí 20%, 30% abaixo de tabela de mercado. Por quê? Porque ele precisa fazer uma reforma, ele precisa colocar à venda, também tem o tempo de comercialização desse imóvel, né? Então é uma boa dica para quem tem um imóvel e está pensando em dar o próximo passo, fazer um upgrade na sua casa, de fazer um financiamento no valor total, trabalhar a venda, e aí a gente pode te ajudar nesse processo também de trabalhar a venda, e depois, quando for vendido o imóvel, amortizar o valor de trás para frente. E Gabi, essa estratégia de fazer o financiamento enquanto ainda não vendeu o imóvel é importante também, porque as negociações, elas têm um nível de vulnerabilidade. O imóvel não vai ficar esperando o cliente. Às vezes ele acha aquele imóvel que é perfeito. E aí ele atrela essa condição à venda do anterior. Muitas vezes pode levar um tempo maior e acabar perdendo, então, essa negociação. E tem mais um detalhe bem importante, viu? Inclusive, depois que ele vender esse imóvel, se fosse um cliente meu, eu não aconselharia ele a quitar, a amortizar o saldo devedor. Fazer outro investimento, né? Exatamente. É o que normalmente a gente conduz os nossos clientes hoje. Alguns preferem fazer a amortização do saldo devedor justamente para diminuir parcela, porque depois querem, né, fazer uma viagem, querem mobiliar a casa, mas a grande maioria fazem o investimento. Porque é muito baixo, né? Se você for ver hoje a taxa do SBPE, que é o juro mais alto que a pessoa vai contratar pela Caixa, está em 9,55%. E isso, né, a nível ano, existem diversos outros investimentos que vão trazer valores muito superiores. E muitas vezes a espera para vender o imóvel pronto, a valorização em 20, 30 dias e tu conseguir pegar o preço de mercado compensa a taxa de juros. Exatamente. Muito bem colocado, Robson. Tenho mais uma pergunta para te fazer, já que nós estamos falando de juros. À vontade. Muitos dos nossos clientes chegam aqui também nos questionando sobre a tabela SAC e a tabela Price. Eu sei a diferença delas, mas vou deixar tu explicar para o pessoal. E também as vantagens de cada uma. Certo. Porque nós sabemos que uma ela vai reduzindo aos poucos e uma se mantém. Então, vou deixar tu explicar um pouquinho. Tá ok, Gabi. Eu escuto também com muita frequência qual que é a melhor. E eu vou primeiro explicar a estrutura delas, né? Qual que é a diferença entre uma e outra? A tabela SAC, são as iniciais, né? Um acróstico de Sistema de Amortização Constante. E a Price, também conhecida como amortização francesa. O que elas têm de diferente? A tabela SAC, o foco dela, a característica principal dela, é o mesmo valor de amortização em todas as parcelas, do início ao fim. O que é a amortização? É quando o valor reduz o saldo devedor. Então, digamos que eu tenho lá um financiamento para ficar fácil o cálculo, R$100 mil em 100 meses. Então, pela tabela SAC, eu vou ter uma amortização de R$1.000 por mês, durante todo o período do financiamento. E depois disso, a parcela ela é composta por amortização, por juros, por taxas
e por seguro. Deixa eu só te fazer um parênteses. Na tabela SAC tem uma porcentagem de valor que é liberado. É 80% para o imóvel. 80%. Isso. E o valor máximo de financiamento, tá? Porque o Banco Central não permite que você financie 100% da garantia. Então, hoje, na modalidade SBPE, na tabela SAC é 80%, e a partir do dia 17 do mês agora de agosto de 2023, né? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas a Price, então, passa a 70% do valor do imóvel. Tá? Então, a estrutura dela, da SAC, a amortização é constante. Então, o que acontece? Eu tenho o mesmo valor de amortização, somando taxas e juros e tudo mais, a parcela ela fica mais alta no início, porque eu tenho um saldo devedor maior. Conforme vai diminuindo o saldo devedor, vai diminuindo os juros, vai diminuindo a parcela. É aquela que começa mais alta e termina mais baixa. E a Price, a configuração dela é diferente. Ela busca, ao invés de ter uma amortização constante do saldo devedor, ela busca ter um valor de parcela constante. Então, ela busca nivelar todas as parcelas. O que faz com que não reduza o valor no decorrer do tempo. Exato, porque daí, para eu conseguir ter uma parcela aproximada do início e do final, eu tenho que ter uma amortização crescente. Por quê? Porque no início eu pago muito mais juro, concorda? O valor é maior. O valor é maior, eu tenho mais juro. Então, para eu conseguir ter a última parcela, que eu quase não tenho mais saldo devedor, igual à primeira, eu tenho que reduzir a amortização no início. Isso. Então, o que acontece? Quando é uma vantagem, quando não é? Eu, Robson, sempre que possível, sempre que a parcela couber no seu orçamento, preze pela SAC. Por quê? Quanto antes você amortiza o saldo devedor, menor vai ser os juros, né? O percentual de juros que você vai pagar lá no final, correspondente ao seu imóvel. Porém, a Price não é uma vilã. Muitas vezes o pessoal acaba condenando demais a Price. Principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, tanto a Price quanto a SAC, você pode financiar até 30% da sua renda bruta. E o que é isso? O valor da parcela, ele pode equiparar a 30% da renda familiar bruta, ou de todo mundo que compôs ali. Abrindo um parênteses também, que depois é muito importante a gente conversar, que agora não é mais regra apenas cônjuges fazerem financiamento, né? Hoje a gente já consegue, para acrescentar, para chegar aos 30% e aumentar essa porcentagem, a gente consegue financiar mãe com filho, irmão, tudo. Sogra com genro e inimigos também podem. Eu brinco generalizando, qualquer pessoa pode contratar com outra pessoa. Tá, então vamos voltar. E é importante porque muitas vezes o cliente chega aqui e ele diz: mas eu já tenho um financiamento de um carro, eu já tenho um empréstimo que eu fiz pro meu vizinho, a minha renda já tá quase toda comprometida e vai passar dos 30%. E a gente sempre diz pra ele: olha, hoje em dia não é mais aquela que só pode fazer, antigamente era só com o cônjuge que a gente conseguia fazer financiamento, né? Hoje a gente consegue fazer com a mãe, hoje a gente consegue fazer com o irmão, a gente consegue fazer com a namorada, a gente consegue fazer inclusive até com o primo, com quem você com quiser. Inimigo, se precisar, com inimigo, né? se precisar, desconhecidos. Explica um pouquinho então pra nós como faz essa composição de renda. Isso, exatamente, essa composição de renda para aumentar esse valor, né? Então, Gabi, como você falou, essa questão de composição de renda, não existe um critério pré-estabelecido de grau de parentesco, nível conjugal, nada disso. Então, você pode escolher qualquer pessoa para compor renda com você. O que é essa composição? Soma a minha renda comprovada com a sua renda e a gente compra o imóvel. A Caixa não vai exigir qual que é o nosso relacionamento. Então, isso possibilita com que você aumente a sua capacidade de contratação. É uma soma, né, desses valores, o que representa 30%,
que vai, então, você poder contratar uma parcela equivalente à soma das rendas, 30% da soma das rendas. Há 14 anos atrás, então, né, Robson, quando eu comecei como corretora, nós conseguíamos fazer uma renda informal junto à Caixa Econômica Federal. Tinha um valor declarado em carteira, em folha, então, né, que a pessoa ganhava, recebia mensalmente, mas tendo uma movimentação bancária, a gente conseguia acrescentar e fazer com que essa renda aumentasse. Hoje ainda consigo utilizar isso? É possível, Gabi. É possível sim. Eu só quero fazer um parentezinho antes de aprofundar na questão da renda informal. Claro, fica à Só vontade. porque eu lembrei que eu abri uma janela antes aqui, eu preciso fechar. No Minha Casa Minha Vida, tabela Price, ela também considera 30% da renda. Então, como eu tenho uma parcela menor, né, lembra que a saque começa maior e vai diminuindo. Sim. A Price, ela já começa equilibrada, ou seja, menor do que na saque. Então, se eu tenho uma parcela menor, eu libero mais financiamento. Então, Minha Casa Minha Vida, muitas vezes a Price, ela faz toda a diferença. Ela libera 10%, 15% a mais de financiamento, que pode ser a grande virada de jogo, né? Pode ali possibilitar a contratação de uma pessoa que talvez não conseguiria. Ah, legal. E no Bom saber. SBPE, a Price ela é limitada em 25% da renda. Então, essa é a diferença da Price. Voltando à renda informal, ainda é possível fazer essa composição de renda informal, tá? Mas existe um fator que a Caixa considera que é a declaração do imposto de renda. Existe um limite de isenção, né? 28.559 com alguns centavos ali. Eu sei que mensal dá exatamente R$ 2.379,97. Até esse valor, se você ganha mensal, você não enquadra na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Então, a Caixa entende que se você não declarou o imposto de renda e você possui uma movimentação bancária, uma renda informal, ela não pode, a Caixa não vai considerar acima desse valor, porque era sua obrigação, então, ter declarado se você possui mais do que esse valor. Entende isso? Entendo. E o autônomo nesse processo, por exemplo, quem tem um MEI, o Simples, consegue usar o Decore? Não. O Decore, ele é um documento que deixou de ser aceito como comprovação de renda formal. Por qual motivo? Porque um Decore é muito fácil de você construir, né? Então, qualquer contador coloca o número que quer. Hoje em dia, a Caixa ela possui um nível de exigência que não é tão rígido, mas ele precisa ser coerente. Então, o MEI. Como funciona o MEI? Tem muitas pessoas que hoje têm o MEI. Você precisa ter a declaração de imposto de renda pessoa física e também apresentar a declaração do MEI. Então, e elas têm que ser coerentes. Então, se eu tenho lá, o teto do MEI hoje anual é R$ 81 mil. Então, na minha declaração de imposto de renda, eu tenho que ter um valor equivalente, vamos dizer, R$ 60 mil. Isso é coerente, porque eu tive 21 de despesa, minha pessoa física recebeu 60, ótimo, a gente divide por 12, está ali a renda mensal do cliente. Agora, eu já peguei MEI, que na declaração do MEI está R$ 81 mil e na declaração de imposto de renda pessoa física proveniente do MEI está 95. Aí existe uma mágica acontecendo e, logicamente, a gerente vai olhar e não vai aceitar. Isso não vai passar na conformidade por incoerência. Não veja isso também, né? Pois é, e acontece muito, né? A gente vê hoje o cenário, muitos empresários, eu não vou entrar no mérito, mas em função das cargas tributárias, fazem de tudo para não pagar imposto. Todo mundo dá um jeitinho brasileiro, né? Exato. Então, a renda informal, ela é aceita, tá? É possível, mas ela tem alguns critérios que precisam ser analisados pontualmente. Vamos para a próxima pergunta, então. O que muitos dos nossos clientes nos questionam, mas a taxa de juros está tão alta. Eu acho que eu vou fazer um consórcio. Tenho um valorzinho de entrada, tentar comprar uma carta contemplada. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho válido, desde que cada estratégia ela tem as suas peculiaridades. O consórcio é útil? É útil. Mas você não tem o dinheiro na hora. Mas eu posso comprar uma carta contemplada, Robson? Pode, mas aí você tem que ter um aporte. E aí, com esse aporte, o valor da taxa administrativa, ela sobe. Você tem um indexador também ali, corrigindo as parcelas.
Aí depende qual empresa tem um indexador diferente. Então, tem que ser analisado. O consórcio não é a grande maravilha. E sem contar que na hora da liberação do consórcio, dependendo do imóvel, o banco não libera. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Eu lembro que há um tempo atrás eu vendi uma casa que era por um consórcio. Nossa, tinha um forrinho de PVC em algum lugar. E era uma casa de um valor alto, acho que era 850 mil reais. Não liberaram o financiamento. Enfim, tivemos que mudar toda a estratégia de negócio para conseguir utilizar a carta de crédito. Então, eu sempre digo para o meu cliente, o financiamento habitacional, ao meu ponto de vista, ele é mais fácil e mais ágil. Então, assim, se tu tá com um pouquinho de pressa, quer comprar o teu imóvel, quer fazer um bom negócio na compra do imóvel, comprar com um preço bom de mercado, a gente conduz ele para o financiamento habitacional. E além disso, você pode também usar um consórcio para quitar um financiamento. Você não pode usar para amortizar, porque o consórcio ele também precisa de uma garantia. Então, se você já tem um financiamento, o imóvel já está alienado. Então, eu não posso alienar ele de novo no consórcio. Então, mas você pode quitar com o consórcio, que é uma estratégia que também é interessante. Mas, como você falou, tem que cuidar da empresa que você vai fazer esse consórcio. Eu já tive lá clientes batendo lá no nosso escritório pedindo auxílio de empresas que complicaram ao extremo a contratação da alienação do imóvel, a liberação da verba, utilizando FGTS. Tem umas bagunças que acontecem, então é muito importante, né, selecionar uma empresa séria, com histórico, ver alguém que já fez, como é que foi o processo, para poder conduzir. Mas cada estratégia é única, eu acho que é válido também. E é aquilo que a gente sempre fala, né? A importância do corretor de imóveis neste momento, porque para te comprar uma carta contemplada é muito fácil. Sim. Mas para te conseguir utilizar essa carta contemplada ali na frente, é bem mais difícil. Tu precisa ter um conhecimento bem amplo Sim. sobre essa área. Aproveitando que nós estamos falando de CPF, de financiamento, de ter um consórcio, quitar um financiamento, hoje a Caixa libera quantos financiamentos por CPF? Hoje nós não temos um limite. Até pouco tempo atrás, nós estávamos com um limite no SBPE de um financiamento por CPF. Mas agora essa trava caiu, então você pode contratar... Qual que é o limite, na verdade? É o limite da sua renda, sua margem. Não extrapolar os 30%, né? Exatamente. Essa questão da margem, Gabi, você até citou ali aquela questão do veículo. Eu já pago uma parcela do veículo, né? Só para citar isso, se você fez com uma instituição financeira, hoje existe uma tecnologia chamada de Open Banking que integra essa informação entre todas as instituições. E a Caixa considera isso. Então, se você tem uma parcela lá, ela pode sim reduzir a sua capacidade. Mas não é um cálculo preciso. Eu tenho R$500 de parcela, então vai reduzir R$500 aqui da minha margem. Não, tem que rodar a avaliação para descobrir. Então, o que vai limitar o quanto você consegue contratar é a margem que você tem disponível, de acordo com a renda. Robson, e também uma das questões dos nossos clientes, e também às vezes nos deixa um pouquinho na dúvida, é de quanto em quanto tempo o cliente consegue amortizar o financiamento habitacional com o FGTS. Hoje, o cliente da imobiliária em Gemori, ele não é muito o cliente assalariado, aquele que vai receber o FGTS. Mas, normalmente, ele tem alguma coisa ali, ou o cônjuge, ou alguém que soma o FGTS no processo. Isso. De quanto em quanto tempo pode ser amortizado e é amortizado do saldo devedor ou paga juros também? Das duas formas, Gabi. Das duas formas. E cada uma tem um período específico. Então, aqui eu sempre recomendo, instruo, a amortização do saldo devedor. Por quê? Porque, como a gente falou lá no início, não paga juros. Então, se você amortizar 20 mil do saldo devedor com FGTS, vai diminuir 20 mil da sua dívida, né? Do saldo total. E essa operação, a primeira vez você faz a qualquer tempo, e a partir desta, você vai fazer a cada 2 anos. Então, você vai poder repetir ela a cada 2 anos. E você também pode amortizar parcelas, tá? Então, você tem como antecipar 80% das parcelas de 1 ano. Ou seja, se a parcela
for R$2.000, você consegue amortizar 80% desse valor, vai pagar 400 por um ano, né? Até um ano, desde que você tenha, logicamente, saldo para isso. Só que o que vai acontecer? Se você amortizar a parcela, você vai pagar uns 30% em média de saldo devedor. O restante é juros, é a taxa administrativa do contrato, é o seguro de morte e invalidez permanente e o seguro de danos físicos do imóvel, que são 2 seguros obrigatórios pelo Banco Central, que inclusive muita gente nem sabe o que está contratando. O que está contratando. E esse seguro a gente sempre faz questão de dizer, qualquer coisa que acontecer, se der uma rachadura, se der uma infiltração, você tem como acionar o seguro, né, de danos físicos do imóvel que você já paga ali. Então, voltando para o FGTS, você tem como quitar tanto, utilizar ele para amortizar tanto o saldo devedor ou parcelas, aí no caso, parcelas a cada 12 meses, que eu só recomendo em caso de perda de receita. Tipo, fiquei desempregado ou não tenho uma previsibilidade quando eu vou conseguir honrar essas parcelas, então eu reduzo para que eu tenha um fôlego financeiro para não correr o risco do imóvel ser retomado por inadimplência. Legal. Muito bem colocado. Uma coisa que me chamou a atenção agora que tu comentou, como nós agora, então, a imobiliária, nós vamos fazer 2 anos de imobiliária, né? Então, na compra, na venda, no financiamento para construção, também é contratado esses pacotes? Também. Também? Isso. Você diz na aquisição do terreno mais a construção. Isso. Sim. Você, quando você contrata, o processo é um pouquinho diferente do tradicional, porque o tradicional, o imóvel pronto, seja novo ou usado, existe um processo de análise de um engenheiro que faz uma análise técnica e uma análise jurídica de um imóvel pronto. No caso da aquisição e construção, vai ser feita uma análise do terreno e uma análise do projeto. Depois por etapas, né? E depois é liberado conforme etapas concluídas. Isso, conforme vai concluindo a etapa. Mas esse seguro, ele também existe após a obra pronta, né? Então, ele também tem que estar assegurado. O que eu sempre digo para os nossos clientes, da importância, até aconteceu um caso aqui com uma das nossas corretoras, dela vender, de uma venda muito rápida de final de semana. Ela me ligou na sexta-feira de tarde: Gabi, eu preciso que tu olhe um contrato aí, eu preciso que tu me dê o ok, que eu preciso pegar a assinatura. Eu, calma, não é assim, a gente não vende. Mas não é por financiamento bancário, é no cash, o cliente quer pagar. Eu disse, mais calma ainda, eu disse. Porque quando tu tem um correspondente bancário, tu tem uma garantia. Tu tem, pego todas as certidões antes, se o imóvel tem alguma pendência, não é liberado financiamento. Se ele tem alguma penhora junto, algum órgão ou alguma causa trabalhista, a Caixa não libera esse valor. Já pensou tu vender um imóvel sem nem ter feito essa pesquisa antes? Eu disse, muito perigoso. Então, quando a gente consegue fazer com que o cliente use o dinheiro do banco, justamente até por essa garantia, né, de que o imóvel não está alienado, não tem nenhuma pendência, a gente tenta conduzir para esse lado e mostra o lado do investimento para o cliente depois disso. Com certeza, Gabi. Existem outras vantagens do financiamento, tá? Que eu desconhecia, e quando eu comecei a atuar no ramo, você sabe que uma das minhas relutâncias quanto a aceitar a sociedade daquela minha ex-cliente que se tornou sócia foi porque eu não comprava o que ela vendia. Eu era contra o financiamento, porque eu achava que era um absurdo, assim, não, vou gastar 2 imóveis lá no final, sabe? Eu tinha uma opinião formada daquilo que eu não conhecia profundamente. E para você que está assistindo, eu deixo esse exemplo para que você, caso por algum motivo também tenha um preconceito com financiamentos, não ache interessante, buscar aprofundar o conhecimento. Porque hoje a forma mais economicamente inteligente, eu ouso falar dessa forma, é você morar em um imóvel financiado, onde você paga uma parcela de financiamento. É mais rentável, é mais economicamente viável do que você morar no seu imóvel próprio quitado, e é melhor também do que você morar em um imóvel alugado. E eu provo isso na caneta para qualquer um. Então, eu não conhecia muito a respeito e não gostava muito, mas falando a respeito de outras vantagens que o financiamento traz. Redução
no imposto de transmissão de bens imóveis, na famosa ITBI. Isso a gente sempre explica para o nosso cliente, né? Sobre os 2% e os 0,5%. 0,5%. A alíquota aqui em Lajeado é 2%. 2% sobre recursos próprios e 0,5% sobre valores financiados. Ou seja, todo valor que você financiar, você vai receber de desconto 1,5%. Ou seja, R$ 1.500 a cada 100 mil que você financiar. E como eu gosto de brincar com os meus clientes lá, é um belo de um churrasco, né? Que você já está ganhando ali de desconto. Outro desconto também importante, o contrato da Caixa Econômica Federal, ele tem força de escritura pública. Então, você não vai precisar ter o custo de pagar para o tabelionato redigir uma escritura pública antes de você levar para o registro de imóveis. A gente já leva direto o contrato da Caixa para lá. E aí já é um valor também bem expressivo que tem de desconto. Fala um pouquinho para nós sobre a garantia, de quantos anos a Caixa dá garantia sobre a construção do imóvel pronto. O imóvel pronto, a construtora, né, que quem constrói esse... do pronto. Do pronto. Isso, do pronto. Durante toda a vigência do contrato. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito. Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós estamos com uma onda de abandono de obra, de obras feitas e mal acabadas, de obras entregues e na hora que o pessoal vai habitar, as obras não tem nem cano passando por dentro. E isso tudo é muito importante... Tu ter esse apoio, ter essa garantia, exatamente, porque antes mesmo de tu entregar o dinheiro, de tu fazer o pagamento, a Caixa mandou um engenheiro lá fazer a avaliação, né? Eu sei porque nós também éramos correspondente bancário, correspondente bancário não, nós éramos engenheiros da credenciados à Caixa na engenharia, acabamos saindo devido à demanda de serviço, né? Mas eu sei da responsabilidade que nós tínhamos de vistoriar aquele imóvel, se ele realmente estava em condições para ser habitado, se ele era seguro, se ele está apto para uso. Então, assim, quando tu faz uma compra onde tu não tem esse resguardo, né, onde tu não consegue verificar se realmente foi feito... No momento que tu pagou, tu é dono do imóvel e aí de quem tu vai cobrar? Se a empresa não existe mais, se o construtor, né? Então, fala um pouquinho mais sobre essa garantia que a Caixa dá. Bom, você pensa comigo, toda a garantia, né, da negociação, a Caixa ela está entregando na mão do ex-proprietário do imóvel um valor alto, né, e tudo que ela tem é o próprio imóvel como garantia. E para o comprador... ele acaba, de forma indireta, sendo muito respaldado, porque a Caixa, não é que a Caixa é só boazinha, ela vai, né, fazer todo um processo para garantir... Porque o imóvel, querendo ou não, é da Caixa, né? É da Caixa. Exatamente. Então, ela, mais do que ninguém, tem o interesse de que o imóvel esteja apto, né? Total interesse dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai olhar minuciosamente se existe algum vício construtivo, se existe uma infiltração, uma rachadura, algum problema que possa... desvalorizar esse imóvel no médio e longo prazo, que possa trazer uma dor de cabeça. É feita uma análise jurídica para saber tudo que você falou, se tem algum ônus, alguma ação, algo que possa, né, a venda seja inviabilizada, porque esse imóvel ele pode retornar, né, depois de vendido, ainda por uma ação, eu não lembro o termo, né, específico, jurídico, mas o imóvel a negociação pode ser desfeita em até 1 ano, se eu não me engano, caso haja alguma fraude da execução, se eu não me engano. Então, tudo isso é checado e quem ganha com isso? Quem está comprando. Porque, como você falou, Gabi, se não houvesse um processo de financiamento, essa vistoria e esse cuidado, ele seria feito com a mesma intensidade que é feito hoje para um imóvel que vai ser usado como garantia? Hoje, nós aqui na nossa empresa, a gente tem como regra não vender nada sem pegar as certidões. Sim. Mas, claro, tudo tem o seu tempo, né? Por isso que eu disse, calma aí, não é por financiamento bancário, vamos claro, com mais cauteloso ainda, porque no momento que o dinheiro cai na conta do vendedor, tu não tem mais como, né, pedir de volta, ou se tu não consegue mais passar esse imóvel pro teu nome. Exato. Então, nós sempre buscamos muito essa informação, muito essa segurança para o nosso cliente. E uma das coisas que a gente tem como praxe aqui na empresa é fazer um negócio seguro. Se o negócio não for bom para o nosso cliente ou para o vendedor, a gente não quer só ganhar dinheiro.
nós não vamos fazer. Se não der segurança para ambas as partes, inclusive para nós, porque nós estamos como intermediário, claro, nós não faremos esse negócio. Então, a minha maior exigência hoje com a minha equipe de vendas é essa. Tu não vende nada sem pegar certidões negativas. E mesmo assim, a gente ainda corre um risco, né? Claro. Porque nós podemos estar vendendo um imóvel e ainda não está, não constar nas certidões, né? Exatamente. Então, é um processo bem delicado que nós corretores, por isso que eu sempre digo da importância de nós termos um corretor com conhecimento e que entenda do mercado, nos apoiando na hora, então, da compra do nosso imóvel ou da troca ou até mesmo da construção. Porque para dar um problema ali na frente e o teu sonho virar um pesadelo é muito rápido. E acontece com mais frequência do que deveria. Às vezes a gente não expõe tanto, né, esse lado ruim, eu sempre digo o lado sujo, né, da construção civil, do ramo imobiliário. Às vezes a gente não quer, porque as redes sociais só mostram que realmente é bonito, né, aquela coisa toda. A gente acaba não expondo isso, mas isso é o nosso dia a dia, né, de estar tentando ajudar o cliente a desenrolar esses problemas que muitas vezes a gente tem vontade de dizer para ele, cara, infelizmente não tem o que fazer, sumiu e não tem mais. E sabe, Gabi, que às vezes nós, correspondentes, como a gente faz todo esse processo burocrático de análise de documentos, né, analisa o imóvel, analisa a renda dos clientes, algumas vezes nós somos também interpretados como burocratizadores. Mas, na verdade, é um cuidado que a gente tem com o cliente, porque é o próprio corretor, porque às vezes o corretor, naquela ansiedade de querer que a negociação aconteça, muitas vezes ele já está até fazendo conta com aquela comissão que ele vai receber, e a gente entende isso, mas muitas vezes ele não entende que, na verdade, nós estamos atuando em favor dele, porque ele também é responsável por aquela negociação, ele também vai arcar. E a gente vê muitas situações, infelizmente, acontecendo. E não é porque é o mercado imobiliário, é porque onde tem ser humano, existem todos os perfis, né? Dentro de igreja, no mercado imobiliário, né? Na política, existem pessoas boas, pessoas ruins, alguns lugares um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente sempre tem que ter essa cautela, né? De fazer essa análise, ter esse critério, como você falou, com responsabilidade, porque a gente vê. Lá no escritório mesmo, eu tenho alguns casos assim que a gente fica com pena do cliente, atua em prol dele lá para tentar resolver, mas o prejuízo ele é inevitável depois que é feito algo da forma incorreta. Então, Robson, eu acho que é isso. Nós espero que vocês que estejam aí do outro lado tenham aprendido tanto quanto eu, tenham esclarecido algumas dúvidas e se tiverem mais algum questionamento a nos fazerem, podem nos chamar nas redes sociais, nos mandarem um direct. Sempre eu gosto muito dessas trocas e também poder esclarecer um pouquinho para o cliente, para o consumidor final, né? Eu digo, nós corretores, a gente sabe, se a gente não sabe, a gente conhece quem sabe, mas muitas vezes o consumidor final, ele não tem muito aonde ir, ou ele não tem muito a quem questionar, e muitas vezes acaba deixando aquele sonho lá parado, aquela vontade de trocar de imóvel lá no cantinho. Então agora saibam que existe a possibilidade de trocar um imóvel, de deixar o imóvel lá valorizando um pouquinho mais, fazer uma boa venda. Quero te agradecer por ter vindo aqui, ter se deslocado, né, lá da tua cidade para a gente fazer esse podcast aqui conosco. E quero que tu deixe tuas considerações finais. Gabi, foi um prazer para mim poder estar aqui. Espero também que tenha podido esclarecer as dúvidas aí do pessoal. É um assunto um pouquinho técnico, né? Então, se algo não ficou entendido, também fico à disposição. Aí eu vou passar o meu Instagram pessoal, pode ficar à vontade, é o Robson César, né? @o Robson César. E para mim é um prazer muito grande, sabe, Gabi, poder falar sobre esse assunto e incentivar as pessoas, porque eu vejo, né, no mercado imobiliário, todas as pessoas que fazem um financiamento, elas sempre evoluem o seu patrimônio, elas evoluem a qualidade de vida. Então, eu sou um entusiasta, né, desse mercado e fico muito feliz quando tenho essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Aguardem o nosso próximo podcast e nos vemos lá.